Olá, queridos irmãos. Pela graça de Deus, nós estamos mais uma vez reunidos em escola dominical para estudarmos mais uma lição. Hoje a nossa lição é a número 8, que tem como título Cristo se revela a uma pecadora. Domingo 22 de novembro de 2020. Nossa oração é que o Senhor nos use para a glória do seu santo nome. Como fizemos na vez passada, nós não estamos gravando o vídeo da nossa pessoa, então nós deixamos uma foto aí para aqueles que ainda não nos conhecem tomar conhecimento. Durante a semana nós estudamos várias lições e eu vou passar bem brevemente aqueles versículos que nós separamos, que entre tantos outros, que nos chamou bem a atenção. Então, na segunda-feira eu separei Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, e nós observamos aqui como Deus é rico em misericórdia. Deus tem nos amado. É o pano de fundo da nossa lição de hoje. A misericórdia do Senhor como uma mulher, talvez desprezada, rejeitada, e o amor do Senhor para com aquela mulher. E o texto então é esse: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Na terça-feira eu separei Colossenses 2, versículo 14. Cristo cancelou o escrito da nossa dívida. Como Paulo escreve, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Eu sempre gosto dessa palavra, cancelou o escrito de dívida. Nossa dívida era muito grande, impagável por nós mesmos, mas o Senhor Jesus, Ele levou sobre si as nossas dívidas, como diz Paulo nessa linguagem tão bonita. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Na quarta-feira, separei essa pergunta, Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Esta era a dúvida daquele homem, e a resposta do Senhor foi uma resposta muito importante, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o desejo do Senhor para conosco. Na quinta-feira, separei Mateus 2:11. Os presentes para o recém-nascido Jesus. Aqueles visitantes que chegaram ali na casa onde estava Maria com seu filhinho, menino Jesus, prostraram-se e o adoraram, e abrindo seus tesouros entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Nós sabemos dessa história, esse assunto é muito ventilado, principalmente em dezembro. Esses homens vieram de tão longe para adorar o nosso Senhor, ainda bem recém-nascido, entregando esses presentes que nós não vamos ter tempo agora para comentar, mas são simbolismo muito especial. Na sexta-feira separei Lucas 17, 15 e 16. O regresso em gratidão. Um dos 10, aqueles leprosos que fora curado, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus.
agradecendo-lhe, e este era samaritano. Meus queridos irmãos, nada é mais importante do que a gratidão, né? As pessoas recebem bênçãos e ser gratas ao Senhor, é isso que ele almeja, que haja gratidão por parte daqueles que recebem a bênção. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a entendermos a importância de sermos gratos a Ele e gratos também a uns com os outros. No sábado eu separei eu vou dizer famoso, né? Muito conhecido esse versículo de Romanos capítulo 6, versículo 23. Paulo diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus nosso Senhor. E é verdade, meus irmãos, o salário do pecado é que tem trazido grandes desgraças à humanidade. Todos nós somos pecadores, mas com uma diferença. No nosso caso, nós não falamos isso com orgulho, mas com alegria. Os nossos pecados foram resolvidos na cruz do Calvário. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Muito bem, durante a semana então tivemos todos esses textos e eu espero que vocês também tenham podido separar um ou outro versículo em cada dia e tirar proveito para as suas vidas. Na lição de hoje, o título Cristo se revela uma pecadora está baseado no texto de Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. Vamos ler juntos o texto áureo. Convido a vocês a me acompanharem nessa leitura. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. A palavra do Senhor Jesus tem chegado a eu sou o principal. Ele a lei do Senhor. Portanto, hoje esse assunto tão importante, Cristo se revela a uma pecadora. Mantenham as suas Bíblias abertas, portanto, no texto de Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. A minha já está aberta aqui, eu estou olhando para ela e nós vamos passear um pouco nessa manhã por esse texto. Eu tenho procurado fazer os estudos da lição dessa maneira, porque eu acho que não nos deixa muita margem a erros, porque nós estamos bem focados no que está aqui na palavra, e isso nos dá segurança para entendermos o que o Senhor tem para nós. Nesse texto de Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50, eu separei 8 itens. É claro que podem haver mais, ou eu poderia ter resumido esses que estão aí, mas na minha concepção, esses 8 itens nos trazem um belo retrato desse texto. Nós temos o item 1, Jesus aceita o convite para jantar com um fariseu. Nós vamos observar esse aspecto. As atitudes de uma mulher pecadora, a atitude do fariseu com respeito a Jesus. Jesus intercepta o pensamento do fariseu. Jesus, com educação, repreende o fariseu. Jesus perdoa os pecados da mulher angustiada.
o questionamento dos presentes no jantar e, por último, Jesus reconheceu a fé no coração da mulher. Aqui eu errei, né? Jesus reconheceu a fé no coração da mulher. Tá? Então vamos, na dependência do Senhor, na direção do Espírito do Senhor, pensar sobre esses 8 itens. Jesus sempre nos apresenta como uma pessoa acessível aos convites, aceitando o convite de um amigo, não importa se esse amigo já era convertido ou não. Nós observamos que desde o início do seu ministério, o Senhor Jesus aceitou o convite para participar de uma cerimônia de casamento. Isso é uma história bem conhecida, nas bodas de Caná. Jesus aceitou também o convite para ir à casa do publicano Zaqueu. Jesus aceitou o convite dos samaritanos para ficar na sua aldeia, e ali ele permaneceu mais 2 dias, como nós já temos estudado. Enfim, várias passagens nós observamos que Jesus tem essa característica de gentileza, de aceitar convites para ter uma participação particular com aquele que o convidou. Estou lembrando também do convite de Marta e Maria para que Jesus fosse à sua casa. Enfim, nosso Senhor Jesus demonstra aqui que ele era uma pessoa social. Ele gostava, ele tinha satisfação em participar desse momento com seus amigos. E dessa feita, um convite para um jantar. Ele foi ali, e normalmente uma refeição é um momento onde também há uma confraternização, há uma conversa, é sempre propício a isso. Um momento de que as pessoas estão tranquilas ali à mesa, tomando a refeição e também conversando assuntos diversos. Foi isso que o nosso Senhor demonstrou àquele homem quando aceitou o convite. Eu gosto de pensar nisso. Jesus não era uma pessoa retraída, uma pessoa fechada, uma pessoa que vivia escondido. Pelo contrário, ele se expunha, ele estava presente aonde ele fosse permitido estar. Então fica esse primeiro item, para nós pensarmos se nós também estamos sempre prontos a aceitar o convite de um amigo, sem questionar o aspecto religioso, o aspecto social ou o aspecto econômico. Isso faz parte de uma boa amizade. O segundo item nos fala das atitudes de uma mulher pecadora, que é a base do estudo dessa lição, né? Jesus se revela a uma pecadora. É verdade, o título da lição nos faz pensar na mulher pecadora, mas eu, lendo esse texto, eu fico mais assim, voltado a pensar que Jesus se revelou também a um homem pecador. Nós vamos ver que o convite feito ali pelo fariseu, cujo nome era Simão, ele não era um santo, ele não era uma pessoa especial no sentido espiritual. Pelo contrário, nós vamos observar no texto que ele era muito carente da misericórdia do Senhor. Ele era um pecador daqueles que a gente pode dizer assim, bem contumaz, essa palavra que estava querendo achar. Então,
Essa mulher, nós observamos nesses dois versículos, 37 e 38, que, na minha opinião, ela já tinha conhecimento de Jesus. Ela já tinha ouvido falar do Senhor. E lá no fundo do seu coração, ela entendeu que ela precisava de demonstrar ao Senhor Jesus uma gratidão por ter compreendido a sua missão de anunciar as boas novas. Porque quando ela vai ali à casa daquele senhor, daquele Simão, ela tem liberdade para entrar naquela casa. Portanto, dá a entender que ela era uma mulher conhecida da família. E nesse momento em que ela tem essa oportunidade de entrar naquela casa, ela se aproxima da mesa onde que estavam sentados o Senhor Jesus com o fariseu, e nós observamos no texto que ela, por trás da cadeira, talvez do banco, não sei bem como eles se sentavam naquela época, não era talvez como hoje, mas de uma maneira nós sabemos que o texto diz que ela, por trás, aos pés do Senhor Jesus, chorava, e as lágrimas dela eram tantas que molhavam ali os pés do nosso Senhor, talvez molhava o chão, e com os seus próprios cabelos ela enxugava os olhos do Senhor, aliás, os pés do Senhor. E, além disso, ela também ungia os pés do Senhor com um perfume, com um óleo especial, né, que foi levado num vaso também muito especial, que é um vaso de alabastro. Então ela mostra que ela tinha uma atitude. Por isso que esse título, Jesus se revela uma pecadora, eu acho que não foi nesse momento que ela teve a revelação do Senhor, porque ela já foi ali sabendo a quem ela queria manifestar o seu sentimento. Ela já tinha no coração dela fé para ir até ali, como nós vamos ver daqui a pouco. De uma forma que para nós talvez é difícil de entender, mas o Senhor Jesus não questionou aquela forma. Então nós também não temos direito de questionar a forma como ela agiu ali, nem ficar conjecturando, divagando sobre possibilidades que não houve ali, não está escrito. E nós sabemos que o Senhor Jesus era uma pessoa de muito respeito, então foi um ato de muita solenidade ali, de muita compreensão da parte do Senhor. Ele entendeu o gesto daquela mulher. A terceira parte que nós observamos nesse texto é a atitude do fariseu com respeito a Jesus. Por isso que eu disse que ele era um pecador, ele não tinha assim uma boa, vamos dizer assim, uma nota boa, vamos dizer, perante a justiça de Deus. Porque olha só o que ele fala no versículo 39. Ao ver isto, quer dizer, o gesto daquela mulher chorando e enxugando os pés do Senhor, o que diz o fariseu que o convidaram o Senhor? Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Essa questão, se este fora profeta, quer dizer, ele está colocando em dúvida se o nosso Senhor realmente era uma pessoa diferente, se ele era de fato profeta, se este, né, como diz o texto, fora profeta. Talvez no fundo ele não compreendia, não aceitava que Jesus fosse o enviado de Deus, que fosse o Messias prometido. Saberia quem
e qual. Olha só essas duas colocações que ele externa aqui a respeito daquela mulher. Quem, talvez pelo nome, ela tivesse uma fama ali na cidade, e qual era o ofício daquela mulher, qual era o afazer daquela mulher, o que ela fazia ali no meio da sociedade. Segundo alguns comentaristas, segundo alguns comentaristas, essa mulher possivelmente fosse uma prostituta, uma mulher que vendia o seu corpo para os homens saciarem as suas necessidades. Portanto, ela tinha vamos dizer assim, ela tinha uma certa dificuldade de ser aceita no meio da sociedade que sempre procuravam descaracterizar essas mulheres que vivem esse tipo de situação. É verdade que as escrituras não apoiam, não ensinam esse tipo de vida, porém são pessoas também carentes da misericórdia do Senhor, carentes da salvação em Cristo. E ela foi, então, ali, e o fariseu fica questionando no seu íntimo essa atitude de Jesus de não estar percebendo quem e qual era aquela mulher que lhe tocava. Talvez ele estivesse pensando, Jesus aí, coitado, está achando que ela é uma mulher de boa família, uma mulher sem problema, mas está enganado, ela é mulher lá naquele lugar, assim. Bom, mas Jesus, ele intercepta esse pensamento do fariseu. Versículos 40 a 43. Isso é muito importante pensar. Jesus, ele é diferente de qualquer outro, porque ele conhece o que vai lá no pensamento. O fariseu não falou, mas pensou. E nele ter pensado, Jesus dirige-se a ele no versículo 40 e comenta: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Com muita educação, né, meus irmãos? As palavras do Senhor Jesus. Simão, eu preciso te falar uma coisa. E Simão prontamente disse: Dize a mestre. E nesse momento o Senhor, em vez de falar diretamente com Simão, o equívoco, o erro que ele estava cometendo a respeito do juízo dele com aquela mulher, que o fariseu estava questionando que se Jesus fosse profeta mesmo, ele saberia com quem estava lidando. Então Jesus, em vez de questionar isso diretamente, Jesus conta uma história, conta uma parábola, dizendo que certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, aquele credor perdoou a ambos os devedores. E a pergunta que Jesus lançou ao fariseu foi essa: qual dos devedores, o credor amará mais? A resposta foi óbvia da parte de Simão, né? Supõe que é aquele que mais perdoou, aquele que devia mais denários, né? Devia 500 denários. E Jesus disse: você acertou, julgou bem. Aquele credor perdoou ambos, o que devia 500 e o que devia 50. Segundo a opinião do fariseu, aquele que devia 500 fora mais beneficiado. Então Jesus usa esse raciocínio do fariseu para lhe dar uma lição, com muita educação. É interessante, irmãos, pensarmos como Jesus se relacionava com as pessoas, não com uma brutalidade, com uma arrogância,
que muitas vezes nós vemos em grupos de pessoas, líderes religiosas. Se volta com o outro, com o dedo em riste, apontando e repreendendo de uma maneira cruel. Jesus não, que com educação ele repreende o fariseu. Não é que ele deixa de repreender, mas ele repreende de uma maneira diplomática. Veja só nos versículos 40 a 46. Vocês estão aí com a Bíblia aberta e devem acompanhar esse assunto, né? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher, né? Pois é, eu entrei na sua casa e não me deste água para os pés. Imagina o rosto daquele homem. Deve ter ficado, eu espero, assim, bem avermelhado de vergonha ouvir o Senhor falar isso. Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, porque era um ato de carinho, era um ato de educação, de companheirismo. Quando chega alguém em nossa casa, naqueles tempos, a primeira coisa que um anfitrião deveria fazer era providenciar que os seus pés fossem lavados. Ele estava vindo das jornadas, das caminhadas, e os pés eram muito sobrecarregados nas poeiras daquelas estradas. Então, esse era um hábito entre os habitantes daquela região. Quando alguém chegasse em casa, antes de mais nada, uma bacia ou uma vasilha com água, talvez uma água até morna, né? Para aliviar o calor, ou aliviar o sofrimento melhor dos pés. E disse o Senhor Jesus: esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Olha só. Né? Ainda disse mais o Senhor Jesus: não me deste ósculo. Quer dizer, eu cheguei na sua casa, você não beijou o meu rosto, nós não trocamos atenção, porque é hábito naquela época, como em outros lugares ainda hoje, as pessoas trocarem beijos no rosto, na face, né? De ver como os homens se cumprimentavam, diferentemente aqui no Brasil. Aqui nós nos cumprimentamos com um aperto de mão. Lá eles se cumprimentavam, além do aperto de mão, cada um beijava a face, o lado do rosto, melhor dizendo, né, um do outro. Isso era um hábito, está nos costumes daquele povo lá. E isso deve ter sido uma herança dos tempos lá do Senhor Jesus. E, no entanto, Simão não fez isso com o nosso Senhor. E Jesus então diz: olha, essa mulher não cessa de me beijar os pés. Mas o Senhor não parou aqui. Mais uma outra lição para o fariseu: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Então, meus amados irmãos, aquela mulher, na verdade, ela foi ali para demonstrar, como eu já disse no início, uma profunda gratidão ao Senhor Jesus. Ela não foi ali em troca da venda do seu corpo. Ela foi ali em troca, não foi ali em troca, melhor dizendo, mas ela foi ali para demonstrar ao Senhor Jesus a sua contrição, o seu sentimento de compreensão de quem foi Jesus, quem era Jesus para ela. Então, Jesus
agora volta-se para aquela mulher angustiada, talvez com os seus pensamentos cansados de tantas coisas feitas durante a sua vida, que o pecado realmente cansa, o pecado realmente angustia. E Jesus olha para aquela mulher e diz para ela: perdoados lhes são os seus, olha no plural, hein? Perdoados lhes são os seus pecados, os seus muitos pecados. É como aquele 500 denários daquele devedor. Ela era uma mulher que havia, ao longo da sua vida, contabilizado muitos pecados. E Jesus diz: perdoados são os seus muitos pecados. E fala para o fariseu, porque ela amou muito. Ela estava ali porque ela estava amando. Ela amou muito. Ela estava ali demonstrando esse amor que muitos hoje têm dificuldade de demonstrar esse amor por Jesus. No entanto, ela estava ali para demonstrar aquele amor. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, como Jesus já havia falado antes ao fariseu, agora ele repete novamente. Aquele que se perdoa pouco não é porque ele pecou pouco, mas porque ele amou pouco. Olha, Jesus agora inverte. Aquele a quem pouco se perdoa porque pouco ama. A pergunta que nós fazemos para nós: temos nós amado o Senhor Jesus como esta mulher muito o amou? Temos nós nos humilhado aos pés do Senhor como esta mulher se humilhou? Temos nós enfrentado talvez ali a oposição do fariseu e ido até Jesus? Ou nós temos fugido, temos nos escondido desse momento de estarmos aos pés do Senhor? É uma lição que esta mulher nos traz. É uma lição que a vida dessa mulher transformada nos traz. Versículo 48, Jesus disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Ah, que alívio! Ah, que paz! Agora entra no coração daquela mulher os pecados contabilizados foram encravados na cruz. Foram aquele escrito, como diz Paulo, cancelado. Aquela dívida foi cancelada. Louvado seja, meus queridos irmãos, que Jesus é o mesmo hoje, que perdoa os nossos pecados. Não importa se são poucos ou se são muitos. Tem pessoas que ficam contando pecados, achando que fulano tem poucos pecados, então ele é melhor do que aquele outro que tem muitos pecados. Pelo contrário, quem tem muitos pecados, mas quem reconhece os seus muitos pecados, ama o Senhor Jesus de todo o coração, está muito mais perto da libertação dos seus pecados do que aquele que se julga que tem pouco pecado, mas não toma nenhuma atitude para buscar o Senhor Jesus. Então, esta mulher nos dá essa belíssima lição de que, buscando o Senhor Jesus, de todo o nosso empenho, nossos pecados são perdoados. Mas o texto nos mostra, no versículo 49, que ali à mesa daquele Senhor,
Simão, fariseu. Aliás, fariseu nós já temos estudado, né? É um religioso zeloso dentro do judaísmo. O judaísmo tinha algumas facções religiosas. As mais, vamos dizer assim, evidentes na época do Senhor eram os fariseus, os saduceus, embora houvessem outras também, mas entre essas duas, vamos dizer que os saduceus fossem mais liberais e os fariseus eram mais rigorosos no cumprimento da, da lei de deixada pelo Senhor Deus através de Moisés. Então houve ali um questionamento no versículo 49, né? Quem é este que até perdoa pecados? Lembra que o fariseu lá atrás, ele ficou falando a atitude de Jesus, será que Jesus era profeta, né? Versículo 39, né? Se este fora profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe tocou. Agora aqui no versículo 49, as pessoas ficaram, mas como é que ele pode perdoar pecados? Meus irmãos, esse é um segredo. É um segredo que nós não podemos esquecer. Os nossos pecados confessados foram apagados, foram lançados nas profundezas do mar. Há essa figura, né, de desaparecimento dos nossos pecados. Pois Jesus, quando tem nos oferecido o perdão, como ofereceu aqui esta mulher, ele não fez de conta, ele não está brincando, mas ele está falando algo muito sério. Perdoados são os seus pecados. E no versículo 50, o último versículo do texto, nosso oitavo item, Jesus reconheceu a fé no coração daquela mulher. Olha, meus irmãos, o que está aqui registrado. Olha que o escritor deu para nós. Mulher, a tua fé em paz. Agora estamos falando de uma pecadora passa a ter um novo nascimento. Possuía fé no seu coração. A tua fé te salvou. A fé que moveu ela ir até um encontro do Senhor ali na casa daquele homem. Talvez enfrentando obstáculos dos mais diversos, porque nós sabemos o quanto para uma mulher naquele tempo era difícil ter acesso à presença de homens. As mulheres sempre foram tratadas de uma maneira assim mais distante. No entanto, ela venceu esse obstáculo. Ela ultrapassou essa barreira e foi ao encontro do Senhor porque ela possuía fé, ou seja, confiança no Senhor Jesus. Ela já sabia a quem ela queria encontrar. Eu penso que esse título dessa lição, Jesus, ou melhor, Cristo, né, se revela. Eu acho que ele se revelou muito mais aqui
ao fariseu do que a ela, porque para ela ele já era uma revelação. Para aquela mulher, ela já sabia, quando entrou naquela sala, ela já sabia a quem ela queria falar. Mas aquele homem e aqueles outros convidados, que não sabia que ele podia perdoar pecados, aquele homem fariseu que não sabia que ele conhecia o coração daquela mulher, esses sim precisaram de serem revelados quem era Jesus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, com essa lição tão preciosa. Admiremos a grandeza do perdão do Senhor. Esse mesmo perdão que está à nossa disposição. Eu sou muito grato ao Senhor por ter compreendido a importância desse perdão. Porque se fôssemos ficar lembrando dos nossos erros, dos nossos pecados, nós não teríamos paz no nosso coração. Mas quando surge, vez por outra, algum pensamento nessa área, eu sempre lembro destas palavras de Paulo: Cristo cancelou o escrito da minha dívida, cravando-o na cruz. E você também, meu prezado irmão, quando porventura for sobressaltado com algum desses pensamentos na sua vida, lembre-se disso: Cristo cancelou o escrito da sua dívida. Se você tem fé como aquela mulher pecadora, que agora nós não vamos nem usar esse adjetivo, mulher pecadora, ela foi pecadora, mas agora ela é uma mulher salva. Se você confia nesse Senhor Jesus como ela confiou, se você tem fé no Senhor como ela teve fé, pode ter certeza de que os seus pecados foram perdoados. Bem, meus irmãos, nós estamos então concluindo essa lição de hoje. Se Deus permitir, na próxima semana nós vamos estudar a lição número 9, levantando a filha de Jairo. Nós vamos observar aqui mais um dos grandes e feitos extraordinários do nosso Senhor, que foi marcante na vida daquele pai e na vida daquela menina. Que o Senhor nos abençoe. Convido os irmãos para terminarmos com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esses momentos passados na Tua presença, estudando esta lição, observando como o Senhor Jesus tratou com muita dignidade uma mulher que era rejeitada pela sociedade, uma mulher que era desprezada, uma mulher que tinha uma fama não muito bem aceita, mas o Senhor Jesus, ele entendeu que ela era uma necessitada de salvação, porque ela demonstrou fé, ela demonstrou confiança, e nós agradecemos, Senhor Jesus, por ter feito isso. Agradecemos, querido Pai, pelo Teu amado Filho ter vindo a este mundo e nos dado esse Senhor e Salvador das nossas almas. Obrigado por esta lição tão maravilhosa. Oramos em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus nos permitir.